O frio que vem de dentro. Conta-se que 6 homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Estava faltando lá. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro homem era racista. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então raciocinou consigo mesmo: aquele negro, jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele calculava o valor da sua lenha e, enquanto sonhava com o seu lucro, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso, nem pensar. O terceiro homem era negro. Seus olhos faiscavam de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento ensina. Seu pensamento era muito prático. É bom, provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou suas lenhas com cuidado. O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Este pensou: esta nevasca pode durar vários dias. Vou guardar minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Este estava preocupado demais com suas próprias visões ou alucinações, para pensar em ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lenha é minha. Custou o meu trabalho. Não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos gravetos. Depois eu volto. Com estes pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou. No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram 6 cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro.
Não deixe que a friagem que vem de dentro mate você. Não deixe que a friagem que vem de dentro mate. Abraão, abra o seu coração e ajude a aquecer aqueles que o rodeiam. Não permita que as brasas da esperança se apaguem, nem que a fogueira do otimismo vire cinzas. Contribuam com seu graveto de amor e aumente a chama da vida onde quer que você esteja. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Gálatas 6:9. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Colega, este colega que nos visita pela primeira vez, é com prazer que nós o recebemos. Gostaria que você passe o microfone para ele aí, Mauro, para você fazer a sua apresentação, colega. Por gentileza, levante-se e diz quem sois. Eu sou o Francisco Souza Lima, sou assistente contábil do contador Manuel Lima, afiliado nesse sindicato. Perfeito. Manuel Lima também é da casa. Seja bem-vindo, vem sempre. Vamos à pauta, a primeira pauta, por favor. Sim, foi não. Bem, pessoal, eu mandei um e-mail, não sei se vocês receberam, a valorização. Então, o pessoal me mandaram de volta vários e-mails. Então, apresentar a demonstração contábil e explicar ao cliente balancetes mensais. Outro, Everaldo, o CRC deve estabelecer uma tabela de honorário e assim por diante. O outro é ter uma tabela de honorário e assim por diante. Outro, é muito que vem. Presidente, parabéns pelo trabalho realizado no sindicato, apresentar a classe. Outro, José, primeiramente temos que contabilizar em torno, que unir os contabilistas em torno do sindicato de uma associação. Everaldo, acreditamos que o melhor nossa categoria é só o jeito de união e manter a ação de entidade sindical. Então, eu gostaria que você respondesse esse e-mail, que deve ter muitos aqui já, porque a gente vai fazer catalogar isto e vamos ver o que nós vamos aproveitar para que a gente... Estou reclamando aqui, o senhor. O seu Eric é ocupado. Eu vou ter que preparar um vídeo aula para eles olharem no meio deles para ver se está bloqueado, se está no spam, e eu vou criar. Acontece que eu tenho aqui, pega do meu aqui, que todos eles estão reclamando, ele está aqui no meu. Viu? E respondeu já? Então, a ideia é essa. Você vai dar notícia? Não vai não, né? Por enquanto não, né? Vai haver uma chapa só? Não. Deixa. Não está resolvido não, deixa para depois, tá? Futuramente, se Deus quiser, nós vamos ter notícias boas, certo? Para o Conselho Regional, tá? Contribuição sindical. Quem mais? Segunda. Só o Halley, contribuição sindical. Oi, Eudes, tem não? Ninguém tem uma dúvida aí? Ali o colega. Contrato de experiência. Outra. Colegas estão chegando, tem uma pauta? Tem não, Irani?
Tem até bastante gente. Começar com 2 pautas, né? Surgiu hoje no escritório. Vou ver se eu tenho aqui, ó. Menor aprendiz, coloquei. Menor aprendiz. A União. Está aqui, ó. Tem uma aí, presidente? Tem um e-mail que mandou e tem essa do seu Otávio, manifestação. Gostaria de Otávio falar sobre isso aqui, ó. Então tem umas aqui, depois Qual eu vou falar. Tá. Tem 2 aqui, tá? No e-mail. Pedindo. E-mail. Primeira, contribuição sindical Halley. Esta notificação que os sindicatos estão enviando às empresas, e aconteceu que eu tenho uma empresa que está desativada, aliás, ela está paralisada, e eles estão cobrando essa contribuição sindical. Eu liguei lá no sindicato e disse que não tem problema, que de qualquer maneira, enquanto não se dá baixa no CNPJ, é obrigado a fazer o recolhimento da contribuição sindical. Mas você formalizou, está documentado a inatividade da empresa? Não está documentado, somente as declarações de imposto de rendas que estão inativas, né? Só as declarações. E aquelas obrigações estaduais, você está cumprindo como... Ela é prestadora de serviço, quer dizer, foi dado baixa na prefeitura, né? Mas o restante do junta comercial e CNPJ não. Certo, mas ela é só prestadora de serviço e você encerrou a inscrição, baixou a inscrição municipal. Isto. E é só prestação de serviço. É só prestação de serviço. Então está aí, está praticado a inaplicabilidade da atividade dela. Ela está com a sua inscrição encerrada. Porque o sindicato lá está alegando que enquanto estiver ativa o CNPJ, ela continua devendo a contribuição sindical. Pois é, embora você então alegou que ela baixou a inscrição municipal, né? Até eu não cheguei a entrar em detalhes com ele não, só estou... Tá, correto. Leva ao conhecimento, fala que encerrou a inscrição municipal, ela não teria como estar prestando serviço, exercendo a sua atividade. Eu entendo aí que, se eles quiserem, terá que ser na justiça. E a justiça vai entender que é indevida esta cobrança. Eu penso assim. Eles estão alegando que a contribuição sindical não tem nada a ver com a atividade. Mas a empresa não existe, ela não está mais operando. Eles alegaram isso. Mas o sindicato tem que alegar alguma coisa, né? Que ele não vai achar caminho para você deixar de pagar. No meu pensamento, não resta dúvida, o juiz não iria cobrar isso. Você pode se negar e ele só pode receber, então, judicialmente. Administrativamente, né? Se achar que a causa merece uma ação judicial, seu cliente vai ter aí uma pequena despesa, né? Que o advogado não vai cobrar caro também. Não vai ser menos que um salário mínimo, mas também não vai cobrar caro para defendê-lo. Certo. Okay. Não tem não, é serviço médico. Essa é a minha posição. Alguém gostaria de manifestar sobre essa dúvida? Adair, manifestar? Sobre a cobrança da contribuição sindical da empresa que está inoperante, inclusive com a inscrição municipal baixada. O sindicato está cobrando. Eu estou dizendo que, uma vez só prestador de serviço, se baixada a sua inscrição, não é uma cobrança devida. Esse é o meu entendimento, sabe? Foi baixado, inclusive, a licença lá do CRM também. Então, você tem prova documental que não existe mais. Então, prevalece aí esse entendimento. Segundo, contrato de experiência. Colegas, na verdade, a minha dúvida é o seguinte. O meu cliente firmou um contrato de experiência de 45 dias com o funcionário e ele trabalhou, por exemplo, esse contrato foi firmado lá no dia 4 de junho. Vai vencer agora, 17 de julho. E esse funcionário trabalhou só até o dia 11 de junho. Aí ele recebeu o mês de junho, esses dias trabalhados. Nós somos falta no mês todinho, praticamente, né? E agora tem que rescindir o contrato e o saldo da rescisão é 0. Está correto?
Porque ele foi chamado, não compareceu, não atendeu aos telefones, não apareceu nem para receber o saldo do salário, teve que depositar em conta, entendeu? E agora eu falei, como está vencendo o contrato de experiência, vamos rescindir, não tem outra saída. Professor Adair, é contigo. Bom, firmou o contrato de 45 dias. Você cumpriu todas as regras corretas do contrato de experiência, né? Nesse caso, ele está faltando, foi notificado e não justificou. Conforme, então, decisão, a parte do empregador, ela pode rescindir esse contrato por término do contrato. Vai utilizar o código para saque, o 04, né? E fazer a comunicação nesse sentido, e faz os termos e aguarda aí o comparecimento dele depois para fazer o acerto. Isso seria, na prática, isso o procedimento. Alguém tem pensamento contrário? O artigo 479 da CLT que vai te embasar nisso aí. Parecer do Eudes. Não, só não pitar aqui, assim, fazer o que o Adair comentou, mas manda uma notificação para ele via AR, para ele vir receber, fazer os acertos, porque se fica documentado que você notificou ele via correio, se não comparecer, para ficar mais selado essa questão. Ok. Quer um gancho aí, Zé Valdo? Sim. Quando o empregado que chegou ao término dos 45 dias, que pediu que não quer continuar, vai ser não vai ter saque de FGTS nem nada, né? Simplesmente ele pediu para sair, não vai para o termo de trabalho, de contrato não, né? Passa para daí, bem pertinho isso. Por término do contrato de experiência, tanto faz. A pedido do empregado ou o empregador, o procedimento é o mesmo. O código de saque é o 04, continua sendo. Ambas as partes têm o direito de rescindir. E os direitos, aí vai receber todos os direitos, férias, 13º, e só não tem os 10% do fundo de garantia, né? Quando promovido pela empresa. E no caso a iniciativa do empregado, os direitos são os mesmos. É o normal, né, Geraldo? Não, só não. Só uma réplica. Aí, no meu caso, que o funcionário trabalhou só praticamente 10 dias nesse contrato todo, ele não vai ter nem férias, né? Porque... Aí, e o 13º desses 45 dias proporcional? Entende? Férias já não tem, por causa das faltas. Agora o 13º fiquei na dúvida. Nesse caso aí, nem saldo de salário ele vai ter. O 13º é devido a fração de mês superior a 14 dias. Ele não teve. Nem no primeiro nem no segundo não vai atingir. A frequência dele foi inferior a 14 dias. As férias, da mesma forma, ela não atinge o direito porque não dá 1/12 a frequência dele. Ele não vai ter direito também não. A própria falta aí já supera. Ok. Geraldo, você queria dar uma palavra? Não? O Zé Valdo perguntou sobre o recolhimento do FGTS, né? Da final de contrato. Aí eu entendo que tem que ser feito na multa rescisória mesmo, porque ele não vai ter os 40%. O recolhimento, faz o recolhimento. Pois é, mas você não vai recolher, né? A Irani que é boa nisso aí, tá certo, Irani? No termo de contrato. Não vai fazer o recolhimento rescisório, só não tem a multa rescisória. Não. Não. Tem que fazer o recolhimento GRRF. Normal, fazer como se for desligamento. Só não vai ter a multa rescisória lá. O recolhimento é na GRRF. Ok. Satisfeito, Zé Valdo? Eu não sabia quando o empregado não... A minha dúvida era justamente isso. Quando o empregado que quer
deixar o serviço. Ok. Certo. Menor aprendiz. E nós sabemos que para contratar um menor aprendiz tem que ser através daquelas empresas já especializadas, né? Ok. Eu estou com um caso lá numa empresa, foi o empresário, o pai da criança, a criança, e aí falou, gente, mas tem que registrar. Eu falei, irmão, só através, não tem como, né? Não precisa registrar, não precisa nada. E o pai disse que assina qualquer documento para o menino não precisar, porque ele quer que o menino trabalhe. Gente, eu estou falando isso como, às vezes, estou em indignação. A gente precisa ver isso aí, porque a criança quer trabalhar. O menino saiu de lá chorando no escritório. Eu falei para ele que ele não podia trabalhar. Ele falou, mas como é que não pode? O povo não deixa eu trabalhar. Eu falei, só através. Aí eu expliquei para ele o método todo, né? Mas aí está na hora da gente abrir esse leque, né? Inclusive, eu estava conversando com o Zé Carlos de loja, está na hora de ver isso, porque as crianças nossas estão indo para as drogas, bagunça e tal, e eles querem trabalhar. E ele estuda, né? E a empresa ia dar condição para ele para trabalhar meio período. Ele estuda de manhã e ia trabalhar à tarde. Queria ganhar o dinheiro dele. Mas eu falei aquele procedimento todo, não tem outra forma, né? É aquilo mesmo, né? Pois é, mas quando você se refere à criança, tem quantos anos esse menor? 14 anos. 14 anos. 14 anos a lei veda trabalhar. Não é isto? A partir dos 16 anos, assistido pelos pais. Isso aí tudo bem, mas não tem outra questões forma, de trabalhar, no meu pensamento, antes dos 16 anos, eu estaria aí com o legislador. A lei é o seguinte, às vezes nós aqui passou do prazo, tem a oportunidade de se discutir, cumprir. Eu penso que antes dos 16 anos é um pouco temeroso trabalhar-se a criança, a não ser em regime em que mais assim, educativo, uma coisa assim mais educativa e social, não um trabalho efetivo. O pai ainda conversou comigo hoje à tarde, ligou para mim e falou, não tem nenhum documento que vocês podem fazer para me assinar, para esse menino meu trabalhar, não? Eu falei, não tem, porque ele tem que ser direcionado para a entidade correta e tal. E ele falou, realmente, o menino está à toa, ele está com medo até do menino e... Brincadeira, né? Pois é, mas o fato de ser o pai a fazer esse pedido não quer dizer que com isso nós devemos nos condoer nada. Aí nós temos que obedecer à Constituição, obedecer à parte social. É pai, mas às vezes é um pai que não deveria ser pai. Está na hora da gente repensar isso aí. Perfeito. Mas é só então, e-mail, presidente. Gostaria de falar, Fábio, sobre isso? Não, aqui no portal do Ministério do Trabalho tem todas as questões. Ele não estava questionando a questão do requisito legal, né? Eu concordo com ele que a justiça tinha que ser mais branda, uma vez que nós estamos vendo aí essa peste do crack, né? Da droga, né? Mas, por outro lado, às vezes a empresa fica com pena e extrapola os requisitos da legislação e o próprio pai depois vem em cima da empresa, né? Tem esse outro lado também. Ok. Presidente. O e-mail. Sumiu. Não está aqui, gente. Reunião. Bem, o nosso colega, a Wanda Andrade, mandou um e-mail perguntando o seguinte. Everaldo, me dê uma luz nesse impasse. Preciso de uma sociedade com filhos menores, pai responsável. Mas, como fazer cláusula contratual para que, em caso de morte, somente o filho menor tenha direito à parte que lhe couber? Porque mãe tem outro filho para herdar. Se optar pela sociedade com o marido, em caso de morte ou separação, ele nem os filhos dele tenham direito algum. Resumo: empresário não quer deixar nada para o marido, para ele ter outro filho com outro. E se ele for responsável pelo filho que ele tem com ele, somente a criança passa a herdar. Se a mãe morrer, todos os filhos deles herdam, mas se ela morrer, apenas o filho dela com o herdeiro, a ele, marido. Nada
Wanda, se possível, escrever a cláusula. Bom, colega Wanda, a sua pergunta é extensa. Em primeiro lugar, a lei não pode vedar o direito de alguém vir a falecer amanhã ou depois e que os seus filhos, mesmo que não sejam legítimos, venham participar dos seus bens. O menor, para ser sócio de uma empresa, se até 16 anos, terá que ser, conforme o Código Civil, assistido pelos pais. Anteriormente, no Código Civil anterior, era por um dos pais. Hoje é por ambos, pelos pais, até 16 anos, representado. Se 16 a 18 anos, assistido. Por que assistido? De 16 a 18, o filho vai assinar e o pai assistir ali aquela sua participação. Em o pai conceder àquele filho cotas da empresa, ele está ali, ao meu ver, fazendo assim, digamos, uma antecipação de herança, porque aquelas cotas é do filho. Porém, é o pai que o representa ou assiste. É ele que vai decidir o fim disso aí antes da maioridade. Isso que você questionou, que eu entendi aqui, que a mulher, a senhora, está querendo constituir uma empresa e gostaria de fazer com que um possível filho não viesse a herdar daquela empresa. Um possível filho que viesse a surgir, no seu caso, fora do casamento. Filho dele. Isso não tem previsão legal. A empresa que você vai constituir mesmo no seu nome e de seu filho, dependendo do regime do seu casamento. Se for comunhão por separação total de bens, são bens seus. Se for comunhão parcial de bens deste casal, comunhão parcial de bens, esta empresa constituída agora pertence aos dois, mesmo ela estando no seu nome. O esposo dela, ele é herdeiro de 50% e concorre-se em partes iguais com os outros herdeiros que você deixar. Esses outros herdeiros podem ser estes filhos na constância do seu casamento e os que eles tiver fora do casamento. Alguém gostaria de falar a respeito disso? Então, se nós vamos... Só um minutinho, presidente. O diretor Fábia. Bem, o que o Ronan falou está lá no Código Civil, artigo 544, que é a questão da antecipação. Se dá para um, antes de morrer, é caracterizada a antecipação prevista lá no artigo 544. E ela tem que atentar no que está no Código Civil, lá a questão de herança, a partir do artigo 1791, né, que trata, não tem jeito, só se mudar a lei para atender o que ela está querendo aí. Pergunta, então, não existe essa cláusula contratual para que, em caso de morte, somente o filho menor tenha o direito? É isso? Não existe esta cláusula. Não é a vontade dos constituintes da empresa ou do empresário que vai prevalecer. Antes de tudo, tem que se obedecer à lei. A lei do registro do comércio tem que se obedecer, tem que ser dentro da lei. Tem aquelas cláusulas especiais, me falhou o nome, aqui agora não tem, é aquela cláusula, como é que ela se denomina? Sabe, Eudes? Não é a cláusula de incomunicabilidade, é uma cláusula que é uma cláusula especial, que aquelas pessoas queiram. Ela tem seu nome, juridicamente, é uma cláusula específica daquele fim. Sim, poderia ser, mas desde que não ferisse a legislação. Essa cláusula sua, o seu intento aí é contra a lei, portanto não pode. Eu vou responder para ela, veja a resposta na reunião do estudo. Ok. Telefone aqui, o microfone para o José Walter. Eu não entendi o finalzinho quando você disse que se ela morre, o marido vai herdar em 50% e os filhos, mesmo seja da outra esposa, também vão ser herdeiros. Eu acredito que
Os filhos só seriam herdeiros do marido dela, que não são filhos dela. Exatamente. Ele concorre com a parte dele. Isso. E, consequentemente, o filho dela com ele estaria sobremaneira prejudicado. Uhum. Permanece a pauta com o presidente. Bem, essa aqui já foi, né? E nós temos essa outra pauta que o Otávio poderia falar sobre isso aqui. Boa noite, colegas. Sobre a manifestação do destinatário, né, que já está em vigor desde 1º/7, para aquelas empresas que são postos de gasolina, né? E 1º de março foi para as empresas que trabalhavam com distribuição de petróleo. Então, atentar para esse fato de que a empresa receptora dessas mercadorias deverá, através da sua certificação digital, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, já tem um programa que chama Manifesto da NFE, que vocês vão conseguir no site da Nota Fiscal Eletrônica, que vocês podem baixar esse programa e vocês fazerem a manifestação do destinatário, né? É gratuito, né? Ele está no site da Cefaz também, está no site da portal da Nota Fiscal Eletrônica. Então, todos aqueles que têm esse segmento posto de gasolina, a partir de 1º/7, você tem que fazer aí o manifesto de que você recebeu essa mercadoria, tá ok? Alguma questão? E aproveitando a oportunidade também, já está em programa de teste a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor, que no estado do Amazonas, Sergipe, Rio Grande do Sul e estado do Acre já estão trabalhando com esse projeto piloto da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor. E nós aqui, tem umas reuniões passadas, o pessoal da Secretaria da Fazenda já esteve aqui falando também acerca disso, né? Isso aí, então, acredito que num breve, curto espaço de tempo aí, isso já estaria implementado aqui também dentro do estado de Goiás. Pode? A pergunta é, eu tenho um cliente que ele é atacadista, só faz por encomendas para empresas. Ele não está obrigado ao SF, mas ele quer abrir, expandir. Tem mais ou menos uma previsão de quando é que Goiás vai ter essa nota fiscal ao consumidor? Porque nós já estamos querendo analisar. Ele compra um SF ou deixa de comprar, né? Agora, com o advento da nota fiscal consumidor eletrônica. Outro detalhe, quem vende por cartão, a nota fiscal eletrônica consumidor vai ter validade? E eu ainda perguntaria mais um outro detalhezinho. O Estado já está desenvolvendo o sisteminha para a gente pegar o XML? Bom, o XML eu vou deixar essa questão com o Everaldo, que ele tem umas tratativas com o pessoal da Cefaz, com o Marcelo Mesquita, né? Ele já está conversando via telefone com ele. Eu vou deixar, após a minha resposta, o Everaldo conclui. Eu entendo o seguinte, o comércio atacadista, você tem que revender acima de 80%, né? E nada impede que você coloque o cupom fiscal. Agora, aguardar para que você coloque a nota fiscal eletrônica, aí não há uma previsão ainda de quando isto vai ser implementado de todo o Brasil. Tá? Inicialmente, tem alguns estados pilotos que fazem esses testes, né? Esse manifesto da nota fiscal eletrônica estava no estado do Rio Grande do Sul, que estava fazendo o teste, né? Então já foi liberado, já tem as notas técnicas da nota fiscal eletrônica que fez a implementação desse sistema de manifesto. Bom, nota fiscal, igual você falou, para consumidor em operações interestaduais, só nota fiscal eletrônica, né? Não é verdade? Se sua empresa está vendendo, se você vai via transportes, não aceita nota consumidor, né? E nem cupom fiscal para transporte da mercadoria, somente nota fiscal eletrônica em operações interestaduais.
né? Tem uma ressalva aí na própria ajuste CNF, né, Fábio? Daquela devoluções de mercadoria. Mesmo que você trabalhe com bloco, é essa oportunidade de você fazer a devolução através do teu bloco. Mas se for operação de venda interestadual, a necessidade da nota fiscal eletrônica. Correto. Certo? Obrigado. Bem, pessoal, o que é esse manifesto? Desenhei aqui mais ou menos. É São Paulo aqui, vende para uma firma aqui em Goiás. É uma firma que comprou. Ela disponibiliza o XML para essa firma aqui no Goiás. Ela também manda para o estado de Goiás falando, ó, eu vendi para a empresa X. O que é o manifesto? Essa firma de Goiás vai ter, da agora para frente, no caso dos pós-gasolina e dos distribuidores, falar, ó, eu recebi a nota fiscal XML. E isso aí eles falaram que o prazo é de 15 dias para fazer isso, a partir da data da emissão da nota. É 15 dias ou 40 dias? 15 dias. É isso aí, entenderam? Agora, quanto àquele caso que nós conversamos aqui com o Marcelo, semana retrasada, eu conversei com ele, aí ele falou que não tinha esquecido o caso, que já passou para o pessoal para proceder isso, e infelizmente ele saiu de férias, e quando sai de férias não tem jeito, e só vai voltar no dia 27, viu? Para a gente ir em cima do Marcelo novamente, a cobrar dele, tá? Inclusive eu falo para os internautas aí, aqueles que quiserem fazer igual os colegas fizeram aqui, para pegar as perguntas e colocar na reunião de estudo, nós estamos aqui, o Ana advogado e o pessoal que sabe alguma coisa, pode dar essa resposta para vocês através do vídeo, que isso vai ser gravado e colocado no site. Sim. Pois não, Geraldo. Essa questão do XML, o Cefaz disponibilizar para nós, poderia pegar o exemplo da prefeitura, né? Porque a prefeitura, a empresa se ela emitir, qualquer empresa, A, B, C, emite a nota fiscal para eletrônica, para a empresa X, quer dizer, já cai tudo no sistema da prefeitura, ali na REST da empresa X. Então, é um modelo... Não, eu estou dizendo em Goiânia. Goiânia, dentro de Goiânia. Então, todas as empresas que emitem a nota fiscal para X já cai ali na REST, já ali. Então, acho que é um processo que não é tão difícil de fazer, não. Eles estão trabalhando nisso, que a ideia é que quando o Geraldo entrar lá através... Porque essa nota fiscal eletrônica, certo? Ela, para você acessar ela, você teria que ter o certificado digital para você buscar. Nós temos um portal. Esse portal, nós temos o quê? Um código para isso. Você entra no portal e você vai na empresa lá, está toda aquele XML da sua empresa, está lá, é só você puxar para o seu escritório. Mas o certo mesmo, não é nada disso. Se esse manifesto pegar, automaticamente todas as empresas terão que fazer isso e ela teria que pegar esse XML e enviar para o contabilista para que ele possa fazer a devida utilização dele. Porque isso aí está faltando, no meu ponto de vista, parece que está faltando conhecimento do povo. Porque às vezes fala, você tem que pegar o XML da sua compra. Mas eu liguei lá, a pessoa lá não sabe nem o que é isso. Peraí, então alguém lá não orientou eles o que é um XML, né? Pior. Me falaram hoje, né? Eu estou acabando de chegar da empresa ali. Eu não estou conseguindo pegar o XML, não, que eu ligo lá e eles falam que não sabem nem o que é isso. Aí complicou, né? E muitas não sabem mesmo. Por favor. Me bateu uma dúvida a respeito aí do manifesto. Uma vez a empresa fez a opção pelo manifesto, está manifestando. Se ela parar de manifestar, desde que ela não seja obrigada ainda, ela está sujeita a alguma autuação ou não? Tem ideia? Acredito que não, né? Porque ela não é obrigada, ela só está fazendo uma parte dela. Não, peraí.
Ela não está obrigada. Não está Quem está obrigada. obrigada é só posto de gasolina. Isso, mas tá. uma vez que ela realizou esse manifesto e depois parou por algum outro motivo. Tá, concordo. Só tem obrigado isso aqui. Só que segmento, Agora, posto de gasolina. vamos supor que essa empresa do posto de gasolina não fez isso. O que vai acontecer? Eles vão aproveitar aquele mesmo artigo. É 20% sobre o valor não manifestado. Da manifestação. Da nota não manifestada. Não inferior a 357. Isso. E só para deixando também, meu sistema está pronto, viu, Everaldo? Já baixa todo o XML do site da Receita Federal. E já está manifestando com a A1 e o A3. Certo. Aí, mas tem que pagar tudo bem, né? Esse que é o problema. Nós vamos conseguir lá. Gratuito. Até a questão, aquele carimbezinho que tem do artigo 119, o meu também faz já com esse artigo já e já deixa prontinho. Ainda bem que copiou da gente, né? Tá copiando um pouquinho, né? Tá bom. Só antes de reportar aqui aquela cláusula anterior, é uma particularidade. Hoje eu completo 29 anos de casado, né? E a minha esposa, então, eu preciso ir na reunião. Nós chegamos aqui, estava pouquinha gente, como é que está repleto isso aqui, né? A gente costuma tanto com essa nossa união. Na semana anterior, nós tivemos aqui 2 visitantes pela primeira vez. Hoje nós temos um outro que nos visita. Isso aqui realmente é uma casa de irmão. E nós temos os internautas também, nossos companheiros que estão aqui conosco. E eu acredito que isso passa a fazer parte da vida da gente. Às vezes a gente troca, deixa daquele convívio. E a minha esposa, inclusive, reconhece. Não, tudo bem. Então você fica lateral se quiser e depois você vem aqui. Reportando aquela cláusula anterior, colegas, quando eu disse, a denominação é cláusulas restritiva. Eu vou dizer para os senhores um exemplo de cláusula restritiva. Como, por exemplo, eu tenho um caso desse. O casal chegou, os cônjuges, sócios da empresa. Aí, cláusula restritiva. Ambos nomeiam que, com o falecimento, ausência, impedimento de qualquer um deles ou sobrevivente, pode-se dar qualquer fim à empresa. Baixá-la na junta comercial, representando já o falecido, alterar, vender, fazer o que quiser da empresa, independentemente de procedimento judicial. Isso chama-se cláusula restritiva. Vamos na pauta, mais uma. Mais uma pauta. Quem chegou por último aí? Chegou mais aí? Não tem mais uma pauta? Bom, não tem pauta, presidente? Tem, Fábia? Não, é só lembrar que sexta-feira, dia 12, é o último dia para entregar FD contribuições, né? Para não ter, às vezes confunde FD com FD contribuições, que é dia 15. FD contribuições é dia 12, sexta-feira. Só um lembretezinho. Bem, ele que... Eu tenho uma coisa aqui. Então, já que já está acabando, né? É aniversariante de 29 anos de casamento. A minha filha está completando hoje 22 anos. E o nosso colega, nosso contador, hoje completou 64 pau, né? Então, vamos dar o parabéns para ele? Cantar o parabéns? 64. Até você, contador do sindicato, sabe? Vai lá então. Quem sabe cantar o parabéns aí? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os 29 anos do Ronan. Viva os 64 anos do Dorossi. Viva os 22 anos da minha filha Andressa. Mas então, colegas, como nós temos... E hoje? Como nós temos mais alguma coisinha, um tempo aqui, eu quero dizer a todos os senhores aqui o seguinte, né? 29 anos de casado, né? E teve um dia, a minha esposa, ela sentiu assim, né? Ela sentiu assim, um começo de vertigem, começou a ficar doente assim, coisa simples, né? Mas naquele momento eu pensei assim, eu falei, meu pai do céu, se eu perder essa mulher, não vou conseguir outra igual, tão linda desse jeito. Eu fiquei maluco. O vizinho chegou e falou, mas você está desesperado. Hoje eu digo para vocês aqui, eu tenho 29 anos casado, se tivesse que casar mais 200 vezes, eu casaria com a mesma esposa. E eu peço a Deus que não me deixe errar nunca.
Nós, como homem, às vezes, você tem dia que passam umas coisas terríveis na nossa memória, mas e graças a Deus eu tenho conseguido livrar de todos esses que eu não posso errar, porque eu falo, se eu errar, eu não vou me perdoar, sabe? Colegas, eu já falei para ele o seguinte: ele tem uma maneira de comer figo, né, de porco, língua de porco, não sei o que tem mais lá, certo? E tem verticulite e de água 4. Eu falei, cuidado, você vai deixar a mulher nova e com dinheiro ainda, cuidado. Pois é. Colegas, mas como a pauta aqui tá boa, né, o papo tá bom, aqui vamos mexer um pouquinho com o Everaldo. Eu vou falar alguma coisinha aqui que nós vimos aqui. Nós temos os nossos escritórios de contabilidade e nosso serviço, né? E nós sabemos ali, tem que fazer a contabilidade, nós temos que fazer, está chegando, já é julho, já é agosto, e isso não é estranho algum escritório estar com o seu serviço ainda carente. Isso, nós estamos aqui em casa, nós estamos lavando a nossa roupa. Eu pensando, né? A lei diz, a lei complementar, para se optar do Simples Nacional, precisa-se fazer-se a contabilidade com a apuração da conta bancária, sabe? Aí o cliente vai, você tem cliente que você solicita a documentação para ele, não te manda nada e não quer mandar, e você fica parecendo um vigário atrás pedindo dinheiro para ele, entendeu? Para fornecer a documentação. É um problema, né, colega? Nós temos que trabalhar muito para educar esses empresários, que nos forneçam a documentação. Você precisa ter essa documentação em dias. Você tendo em dia, e agora os documentos, já não é fácil. Imagina não tendo, ter que correr atrás. Igual hoje, uma meia dúzia de clientes, eu atrás dele, no escritório, mas aqueles documentos, nada. Isso acontece com os senhores também? Meu amigo, Josino, você quer falar, Josino? Fala um pouquinho aí, Josino. Fala um pouquinho a respeito disso aí, sabe? Justamente, é uma luta que realmente depois que foi votado, a gente liga para o cliente, pede ele o extrato bancário, mas ele fala, o banco pediu 10 dias. Aí quando passa 15 dias, você pede novamente, ele fala, não, vou pegar. Eu tenho cliente que eu já faço a contabilidade dele já há 3 anos, e está faltando um banco para ele me passar do ano passado. Eu não fechei a contabilidade porque ele não passou. E eu fico cobrando. E pior de tudo, que é bom para pagar. Paga os honorários certinho, paga honorário bom, sabe? Eu fico na situação delicada. Eu estava pensando até em pedir para ele, no caso é ela, deixar eu ir lá no banco e pedir para o gerente, sabe? Até isso, porque eu quero preservar meu cliente, né? Até isso eu estou pensando em fazer. Pois é, colega, só para vocês verem a situação que nós vivemos. Isso que o Josino está dizendo, isto é a realidade. Aí o danado está ali, né? Nós estamos prestando serviço, precisamos trabalhar, vai deixar desse jeito. Amanhã o fiscal chega, um pequeno deslize nessa parte aí, olha a empresa com aquele problema daquele tamanho lá atrás. Ligou para mim um presidente de um determinado sindicato, que eu sou contador da empresa dele, é um ramo de segmento de prestação de serviço. Aí, um outro filiado do sindicato, não é meu cliente, me ligou. Olha, me ligou 3 vezes. O contador, uma cidade próxima aqui de Goiânia, não é Aparecida, ligou e falou assim, olha, eu quero saber de você, porque você tem esse segmento aí no seu escritório, e o presidente do sindicato tal pediu que eu lhe pergunte. Meu contador está pedindo, que lá a empresa ela tem 2 contas, específicas, uma é administrada pela instituição, outra pela empresa. Ele está me pedindo o extrato da minha conta da empresa, e eu tô assim, não estou querendo passar essa documentação para ele, por esse motivo, coisa e tal. Falei, não, você tornou a perguntar. Me diz uma coisa. Eu falei, olha, cidadão, isso é lá desde, toda a vida foi assim. Mas está claro, lá em 2006, que a lei complementar 103 fala isso. Eu sei que muitos não estão fazendo, mas seu contador, mesmo no interior, está corretíssimo de exigir de você a movimentação financeira e bancária da sua empresa. Mas eu não sei se eu vou fazer isso não, sabe? Então, colegas, realmente, que está chegando aí, dezembro está chegando, o serviço tem que ser feito. Nós sabemos, isso aí que o Josino falou, que eu estou falando aqui, isso eu acredito que é 90% dos escritórios de contabilidade dessas pequenas empresas. E às vezes nós nos envergonhamos de tornar a público isso, mas não é fácil.
Otávio, Everaldo, fala alguma coisa para nós. Vamos ganhar o tempo aqui. Bem, a respeito desse assunto, não significa dizer que porque ele não mandou a conta bancária, não é motivo para a gente não fazer a contabilidade. Você faz de acordo, se você é claro que você vai resguardar, você manda a correspondência, se preferência até registrada, que a contabilidade não está completa porque está faltando a conta bancária, o branco tal. E você vai assinar seu balanço deste jeito. Reconhecemos a certidão do presente demonstrativo levantado de acordo com os dados e documentos a nós fornecidos. Se ele não forneceu, você vai fechar de acordo com a documentação que aqui está entregue. Mas não significa dizer que está correta. Automaticamente você vai se livrar de qualquer coisa, porque você exigiu dele. Ele não mandou, você vai fazer o financeiro com o que puder lá. É claro que a entrada e a saída do caixa vai bater tudo direitinho e vai entregar dessa maneira. Assim como que eu fiz, eu posso falar aqui que isso foi da Assembleia, certo? É uma coisa muito divulgada. Lá para o ano de 1992, 92, a FEGO me contratou para fazer a contabilidade deles. Existia uma briga entre a diretoria e eu comecei a fazer a contabilidade e passou o tempo, certo? E me contrataram, o dinheiro é até bom, me contrataram para fazer isso. E começou a faltar documento. E eu comecei a exigir documento, e chegou uma época que eu falei, olha, eu não vou mais pegar cada documento, porque vocês estão postergando isso, eu vou fechar aqui e vou entregar e vou dar um laudo, certo, do que aconteceu. Realmente eu fechei, isso foi na sexta-feira, fechei, dei um laudo de 5 páginas, colocando tudo o que aconteceu. Ele foi lá e pegou a contabilidade. No sábado fizeram uma assembleia. Acontece que vocês conhecem o Zé Alvaldo. O Zé Alvaldo era inimigo do outro lá. Aí eu disse, ó, se quiser eu vou lá na assembleia e explico para você o que aconteceu. Aí só sei que eu fui no meu escritório, que era 94 ali, esperando que eles me ligassem. Não me ligou, aí quando faltava, era 10 horas, eu ia embora, o Zé Alvaldo me ligou. O Everaldo, vem aqui que o homem está metendo para você. Aí era pertinho, eu fui lá, tinha mais ou menos 150 fiscal. Quem estava presidindo a mesa era um japonesinho. Aí o Geovaldo foi lá e me inventou. Né? Aí o contador chegou aqui, né? Ele chamou para frente lá, eu sentei no lado lá. E o homem lá estava metendo pau. Caixa estourada, lá. Aí ele que estava lendo, o relatório que eu tinha dado. Eu dei até para ele. Aí ele acabou de falar. Aí ele perguntou assim, o presidente na mesa, você quer falar alguma coisa? Quer. Eu expliquei para ele que ele me contratou e aconteceu assim. E eles colocaram em votação, mas aí eles perguntaram, cadê o Diário Razão que ele falou que entregou para você? Aí o cara falou assim, ó, eu joguei fora, não valia nada mesmo. Aí a Assembleia, você sabe como que é, né? Aí o presidente chegou e falou assim, e você tem condição, contador, de você refazer isso para nós, vou colocar em votação, você fazer isso para nós tudinho e entregar? Tem. Eu quero 30 dias de prazo, desde que vocês paguem o que me deve e mais 50%. Aí colocaram em votação, foi aprovado e eu quero em dinheiro puro. Aí foram lá e me pagaram, entreguei para eles, não sei o que aconteceu, certo? Então, de acordo com a documentação levantada, de acordo e com dados de documento a nós fornecido. Foi esse o parecer que eu dei para eles, certo? É isso aí. Colegas, mas é o seguinte, o Wendel quer falar, né? Por favor. Eu estou usando agora uma estratégia onde eu sei mais ou menos o que aquela empresa tem de documentação contábil para ser enviada. Eu estou criando uma folha em A4 lá e coloco o nome do documento e o mês daquela que ele enviou aqueles documentos e coloco lá conta de água, luz, telefone, conta bancária. Entregou esse documento, aí eu faço uma coluna sim, não, mando para todos os departamentos. Fechou o mês, eu devolvo para a empresa e mando o dono me mandar de volta assinado, como confirma que não mandou aquela documentação para mim, isso mês a mês.
Quer dizer, eu estou garantindo uma parte minha também. Alguém também falar a respeito disso? Eu quero aqui dizer o seguinte, né? Tudo bem, o presidente... Otávio Júnior, você podia falar um pouquinho para nós a respeito disso aí? Não ouviu? Quer que eu repita então? Vou repetir. Nós estamos falando aqui, Otávio Júnior, é o seguinte. É a dificuldade que nós, os proprietários de escritório de contabilidade, sempre temos para cumprir as obrigações legais no que se refere à contabilidade da empresa com a parte bancária. Porque nós temos essa dificuldade. O presidente fez a sua colocação. Sim, claro, juridicamente nós estamos ilesos. Provamos juridicamente que nós fizemos a contabilidade conforme a documentação necessária. Mas, eu sempre digo, a nossa profissão também ela é boa. Você se relaciona com o marceneiro, você relaciona com o mecânico, você relaciona com o técnico da informática, você relaciona com a panificadora, você relaciona com todo mundo. Cria-se um vínculo fraternal com esse pessoal. Então, presidente, da maneira que você colocou, sim, temos que fazer a contabilidade, pelo menos de alguma forma. E esta é a forma para nós nos livrarmos. Mas, igual o Josino colocou, prestamos um serviço que amanhã ele pode cair por terra com a fiscalização. O fiscal chega e desconsidera, desenquadra a empresa do Simples e vai quebrar todo mundo. O empresário é nosso amigo, ele nos acompanhou 10, 20, 30 anos e nós quebramos o camarada. Porque nós fizemos um serviço, nós nos livramos dele profissionalmente, mas não nos livramos moralmente. É isso que é a questão. Os senhores entenderam a questão? É esse que é o problema. Otávio Júnior, por favor. É o seguinte, é uma questão muito delicada essa questão que nós estamos vivenciando aí. E eu acredito o seguinte, muitos dos senhores contadores e contadoras aí coloquem lá nos seus contratos sociais, quando a gente vai fazer alguma auditoria, de que as prestações de contas serão realizadas no 4º mês subsequente da data, em reunião de sócios. Aí quando você vai no livro diário, o livro razão, não tem lá a reunião de sócio aprovando aquelas contas daquele balanço. Então é o seguinte, essa questão, por experiência, que a gente já tem vivenciado isso, a gente faz aquele relato da reunião de sócios. E apensamos essa ata de reunião dentro do livro diário, dentro do livro razão. Eu encaderno o livro já com essa ata de reunião de sócios já previamente estabelecida, e quando eu vou pegar a assinatura dos sócios e apresentar as demonstrações contábeis para a sociedade, para os empresários, eu levo uma cópia para cada um e faço uma explanação das demonstrações contábeis. Feito isso, eu colho a assinatura deles no livro diário, livro razões, né? Livro razão, termo de abertura e encerramento, e lá naquela reunião de sócios que está pensada, eu peço que todos assinem ali, porque ele está aprovando as suas contas. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos a resolução do Simples Nacional, que é a ITG, resolução do Conselho Federal, que é a ITG 1000, que trata da obrigatoriedade da carta de responsabilidade. Se que alguém que teve essa oportunidade de verificar isso, eu mais o senhor Everaldo, nós estamos nesse curso prático, nós estamos fazendo junto com o Conselho, nessas cidades que os delegados solicitam esse curso, a gente tem falado especificamente nessa carta de responsabilidade. Quem teve a oportunidade de verificar, vem lá dizendo, o empresário está dizendo que tudo aquilo que ele faz dentro da empresa dele é fidedigno, né? Então são fatos reais. Para que serve essa carta de responsabilidade? É para nos eximirmos de qualquer penalidade futura sobre nós. Porque o empresário está passando para mim que as suas notas fiscais estão corretas, seu estoque está correto, tudo está correto. Que o programa dele que se utiliza está tudo correto. Não tem nada de errado. Entendeu? Então, é uma questão polêmica quando se trata disso, porque há uma recusa de grande parte dos empresários de assinar esse documento. Então, o primeiro ponto que eu falei é a reunião de sócios, e o segundo ponto é essa carta de responsabilidade da qual nós temos que colher. Já foi solicitado por mim junto ao Conselho Regional de Contabilidade de que
essa carta de responsabilidade fosse apensada ao contrato de prestação de serviço, para que nós não possamos nos desgastar todos os exercícios, todos os anos, para colher a assinatura dessa carta de responsabilidade. Então, se ela for apensada dentro do contrato de prestação de serviço, ele assinaria uma única vez só e nós estaríamos eximidos dessa responsabilidade. Bom, terceiro ponto, contabilidade sem escrituração contábil. Nós vamos ficar numa situação um pouco assim, desconfortável, porque o Conselho Regional cobra a escrituração contábil. A Secretaria da Fazenda está cobrando das empresas do Simples, né? E, para quem não sabe aí, já as empresas do lucro presumido também, para 2014, já está na FD. Tá? Para quem não está sabendo disso daí. Então, já fica atento, as empresas do lucro presumido também já vai estar dentro da FD contábil também. Então, o que a gente tem que fazer? Eu também me compartilho dessas mesmas informações que o senhor Everaldo põe no balanço, né? Fechado de acordo com os princípios, tais, né? E de acordo com a documentação enviada ao escritório contábil. Tá? Porque aí eu fecho, tanto na reunião de sócio, na carta de responsabilidade e nos próprios dizeres aqui do fechamento das demonstrações contábeis. Fábio. Complementando as colocações do Otávio, quando ele fala carta de responsabilidade, né, eu até tinha sugerido isso para o presidente do Conselho e sugeri ao Conselho Federal que se tratasse essa questão da carta dentro do contrato de prestação de serviços contábeis, porque você vai chegar com a carta de responsabilidade para o cliente, ele jamais vai assinar. Nós tivemos, quem esteve lá no Conselho, quando foi tratada da ITG 1000, viu a resistência, o próprio presidente da FEComércio já pulou 3 cadeiras para trás, disse que não vai assinar, nem recomenda ninguém assinar. Então, uma forma estratégica é colocar alguma daquelas cláusulas lá de assegurando, assegurando o contador, né, se resguardando dentro do contrato de prestação de serviços contábeis. Coloca alguns dos termos que estão lá na carta de responsabilidade dentro do contrato de prestação de serviços contábeis, que se o camarada assinou, o contador está resguardado. Mas então, colegas, é o seguinte, todo mundo falou, nós dissemos, nós vamos engolir, o empresário também vai engolir. Mas só porque o representante, o fiscal do Estado, não vai engolir nem vai digerir também. Por quê? O cidadão, o escritório de contabilidade, tem 30 empresas no seu escritório. Digamos que ali as 30 estejam nessas condições. Olha o problema que ele está com ele na mão. Amanhã chega um fiscal desse, vai desenquadrar a do Simples. Bom, você está tranquilo com o seu cliente empresário. Você se resolveu. Mas e a situação do cliente dali para frente? Você vai ter, no mínimo, 30 empresas que vai te deixar, que você vai quebrar os camaradas, por muito que ele seja humilde e compreendedor da situação, ele não vai continuar com você, porque se o Estado quiser desenquadrar, desenquadra mesmo, você não fez a coisa certa. Pode. É simplesmente se o fiscal for lá e não for com a cara do empresário ou do contador mesmo, ele já vai usar e fazer isso. Entendeu? Aí que eu falo para vocês. Então, nós precisamos analisar esse detalhe. Isso é uma situação que eu digo, os representantes, por exemplo, da categoria. Nós temos aqui o nosso diretor, ele é lá do Cid Loja. Não queremos desfazer nada do que está exigindo. Mas os empresários deveriam estar cientes desse risco que ele está correndo. E eu tenho certeza que muitos não estão. Estão, a maior parte desses que estão cientes, são clientes de nós contadores que estamos aqui, que nós vamos falar para ele. São só os nossos clientes. Muitos que estão por aí não estão cientes. Ou então nós falamos isso para eles e eles pensam que não é verdade. Só vai acreditar se é verdade se lá o representante da sua categoria assim o disser. Então, que precisava aí os representantes empresarial, né, esclarecer os empresários desse risco. Não é o contador que vai resolver a situação. O contador vai fazer o que pode. O que pode, o contador vai tentar se livrar a situação dele. Viu, empresário? Ele vai tentar livrar a sua situação, mas a sua não vai ficar livrada não, companheiro. A sua você tem que cuidar. Você precisa fazer a coisa correta. É apresentar para ele a documentação bancária e financeira correta, para que ele tenha condições de prestar o serviço. Senhores, entenderam a minha preocupação? É essa que é a preocupação, sabe? Então, tudo bem, nós vamos nos aguardar. Concordo, todo mundo aí, Otávio, Everaldo. É isso que o máximo no momento é isso. Mas a situação dele não está regularizada junto ao Estado. Aí o cidadão tem lá 30 empresas,
O ano que vem, 2014, se o contador não tiver tiver infelicidade, o fiscal vai chegar no escritório, pegar as 30 empresas dele, optando do Simples, cada uma paga um salário mínimo e vai desenquadrar todas elas do Simples. Ele está com um baita problema. Ô, Ronan, eu pergunto, o que podemos fazer, gente? Mas nós temos que chorar aqui, presidente. Peraí. Nós mandamos a carta para ele, você tem que fazer, Não quer fazer? Aqui está falando, eu vou resguardar o meu direito. Por que eu vou? Aí, quer dizer que, me parece até assim, ó, ele não manda conta bancária, então não vou convidar também. Não, senhor, você fez a sua parte, ele não fez a dele, problema dele, você avisou, mandou correspondência, o que podemos fazer, poxa? Nada. Se ele quiser se lascar, se lasque. Ele vai ser o boi de piranha? Vai ser. O que podemos fazer? Nada, gente. Agora, por que eu vou me matar? Agora, que eu pergunto, qual a solução disso aí? Não tem, ele não quer fazer, ele não quer mandar. Você mandou a carta, não quer mandar. Você vai fazer de acordo com a documentação. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, está tudo certinho, eu concordo com você, mas eu quero dizer que depois, quando ele tiver o problema lá, o contador vai ficar sem um cliente. Mas o que posso fazer? E aí, mas o que eu estou dizendo, o empresário deveria estar ciente disso. E se o empresário estiver ciente, ele vai mudar o comportamento dele. Mas nós estamos fazendo a ciência para ele, já mostra a lei, ele tem que fazer isso. Mostrou para ele, Ronan. Agora, se ele não quer fazer, o que podemos fazer? Matar o cara? Não podemos. Tudo bem, colegas, já recebi um sinal do diretor aqui que eu corte isso aqui. Mas eu acho que foi oportuno. É porque tem tempo. Irani, por favor. Não, senhor Ronan, que nós estamos querendo ir para a festa na sua casa. Ah, certo. Junto com esse assunto aí, a gente pode ver essa lei, a nova lei de lavagem de dinheiro, que responsabiliza o contabilista na questão assim, que ele tem que comunicar ao COAF das operações que não tem origem, né, não tem documento que comprove as operações e não são documentos contábeis. Inclusive depende aí de uma decisão ou um estudo feito com os conselhos, o que tem de novidade quanto a isso? Quem sabe informar? Como você falou que existe uma lei. Essa lei de lavagem do dinheiro que responsabiliza o contador também, se ele não fizer a denúncia para o COAF. Não, eu acho que é o seguinte, o contabilista, por lei, ele não pode fazer qualquer denúncia que é coisa dele, que ele descobriu, né? E se não afetar ele assim, ó, eu posso negar. Ele denunciar isso, para mim, é ilegal. Então, vocês sabem. Irani, eu já li essa lei no passado, estou me esquecendo um pouquinho, mas eu quero dizer o seguinte, isso aí, essa lei que você está se referindo, são naqueles casos em que existe a má-fé. Existe a má-fé daquela transação financeira. E aquela transação dependeu-se de um profissional técnico. Transação financeira, engenheiro e nem médico não vai assinar peça que se envolve transações financeiras. Transações financeiras, o sinal deu o sinal ali positivo, é isso mesmo, colega, você falou? Então, transações financeiras são assinadas por contadores. Por isso que diz, o contador, ao prestar o serviço, se ele viu indício de lavagem de dinheiro, de má-fé, ele tem por obrigação de informar aquilo. E é como qualquer um de nós aqui. Se nós temos alguma empresa que você percebe que a sua empresa está pegando um caminho correto, comigo aconteceu agora recente. Constituí uma empresa de um determinado estado. Olhei a estampa do empresário e ele chegou aqui, eu estou me reunindo com fulano, com Beltrano, e eu sou bonito e é assim assado, e quando eu olhei para o homem assim, falei, rapaz, esse negócio não está certo não. Entendeu? E eu meio cismado, eu falei, companheiro, eu não vou mais poder ser seu contador, não, porque eu vou. Qual é o seu honorário? Eu tenho que cobrar de você 10 salários mínimos. Você tá louco, rapaz? Isso aí é 2 salários mínimos, 3. Eu falei, pois é, o meu é 10, sabe? Entreguei o serviço e-mail. Por quê? Ele está muito bonito, ele está relacionando com muita gente, sabe? E eu não estou gostando das visitas dele aqui em Goiânia. Por isso que eu saí fora, sabe? É isso que nós temos que fazer, sabe? Fala, Eudes. Vamos dizer, uma nova pauta. A respeito da lei do aviso prévio, na lei ela diz que ele tem que ser de 30 a 90 dias, né? O aviso mínimo. E a nota técnica do Ministério do Trabalho, ela escalonou aquelas temporalidades, né, de rede. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, no caso, no sindicato, aqui ocorrem algumas homologações, não é isso? Como é que o senhor está tratando desse assunto? O senhor está tratando na prorrogação, tem que ser indenizado após os 30 dias, ou ele pode ser aviso cumprido trabalhado? Como seria?
Tem. Na minha concepção. Como está sendo tratado no sindicato? Tá. Na minha concepção, ele vai ser avisado, o direito dele dos 2 dias ou dos 7 dias, na minha concepção, é dos 30 dias. E os outros é indenizado. Porque... Agora, eu posso avisar 60 dias, 90 dias antes, que tem 10 anos, né? 90 dias antes. Mas o direito dele sair antes e da indenização dos 7 dias é nos 30 dias. Certo, mas aí os 90 dias ele trabalharia... Não, ele vai avisar 90 dias antes. Isso. Mas para ele sair 2 horas antes ou 7 dias, é normal. Mas ele vai, mas ele vai ser avisado. Ele vai trabalhar 90 dias e nos últimos 30 dias ele vai sair 7 dias. Quer dizer, então ele não vai indenizar, não vai ter pecúnia nos dias. Não está tratando dessa assunto aqui. Agora, se ele mandou, aí daqui 30 dias mandar embora, aí tem que indenizar o 7 dias. Sim, mas eu digo assim, se ele fala, não, os avisos têm direito a 45 dias de aviso. Então o seu aviso vai trabalhar até X data lá, que são os 45 dias. Então, é trabalhado normal. É isso que eu entendi. Porque a lei, ela diz que tem isso aí. Agora, tem alguns sindicatos que diz o seguinte, trabalha 30 dias, o restante indenizado. Então, eles estão legislando por causa... próprio, né? Estão fazendo legislação, estão legislando por conta própria. Então, eu comecei a fazer isso, questionar para os sindicatos como é que estava sendo tratado. Então, 2 sindicatos já me responderam que vão homologar. Aí eu perguntei, vai homologar ou vai recusar a homologação? Aí um dos sindicatos me respondeu, não, vai ser homologado com a ressalva que pode questionar juridicamente, porque ela disse que estava seguindo a orientação jurisprudencial. Foi me manda essa orientação para a gente tomar de conta, para passar para o empresário. Aí ela não me mandou, disse que não, ia homologar com ressalva. Né? Fábio, quer falar, Fábio? Queria dar uma palavrinha, é o seguinte. Aqui na nota técnica 184 que você se referiu, isso. Ela fala aqui, ó. O aviso prévio proporcional terá uma variação de 30 a 90 dias, conforme o tempo de serviço na empresa. Dessa forma, todos os empregados terão, no mínimo, 30 dias durante o primeiro ano de trabalho, somando a cada ano mais 3 dias, devendo ser considerada a projeção do aviso prévio para todos os efeitos. Então, eu entendo que quando fala para todos os efeitos, teria que ser trabalhado. Exato. Agora, como você falou, os sindicatos estão legislando em causa própria, né? Estão legislando por conta própria aí. Conta própria, vários sindicatos, principalmente o do comércio, né? O do prático de farmácia, estava assim também. Então, eu tive uma homologação no sindicato lá no CEACOM essa semana. Aí eu perguntei para o rapaz como é que está sendo tratado isso aí. Como disse, eu não citei nada de lei. Como é que estava tratado? Aí ele falou, não, a lei é assim, assim, existe uma orientação do Ministério do Trabalho, e aqui é o seguinte, se colocar para o indenizado, eu homologo o indenizado porque é um benefício do empregado. Se colocou trabalhado, vou homologar trabalhado, porque a lei ela não dispõe o contrário. Eu falei, então, esse já está, a cabeça está bem aberta nesse sentido, né? A questão é que a lei tem um artigo praticamente, né, e fica... A lei é o artigo que fala coisa e o segundo já é o encerramento, né? Ela só tem 2 e ela não esclarece. Então aí vai ficar essa briga aí até sair uma decisão superior. Eu, assim, defender também o empresário tem hora nesse sentido aí, né? Porque tomar as dores, né? Porque se às vezes é feito a gente que fala, mas você não me orientou, né? Então se a gente não orienta. Então, se tem nesse sentido, quer dizer, a gente acaba tomando as dores também, porque o sustento da gente também vem de lá, dessa outra parte, né? E da família, né? Colegas, eu não sei porquê, mas são 8h30. Encerra-se os trabalhos. Boa noite para todos.